E voltamos com o nosso programa Bronca Livre. Ao meu lado está o Newton, ele que é o advogado da Prefeitura. Mas antes da gente conversar sobre esse assunto que gerou uma repercussão aqui ontem no município de Vilhena, ainda está gerando nas redes sociais, nós vamos assistir um resumo do que foi o julgamento ontem no Tribunal Regional Eleitoral e você vai acompanhar agora comigo. Por 6 votos a 1, o Tribunal Regional Eleitoral votou pela cassação do diploma do prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês, e sua vice, Patrícia da Glória, ambos do Partido Verde. A investigação apura irregularidades durante a campanha eleitoral de 2020, em 3 processos apontados pela coligação Fé e Ação por Vilhena, que reunia os partidos PSC, MDB e DEM. Primeiro fato: criação do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos, PMAA, no ano eleitoral. Se o PMAA foi criado com a finalidade de atender a uma situação ocasional de calamidade pública, a previsão legal de incremento, a meu ver, de recursos adicionais em caso de calamidade, evidencia uma contradição com a justificativa apresentada pelos investigados, de que o programa nasceu exclusivamente para a pandemia da Covid-19. Pois bem, é nítido, ao meu ver, que o PMAA é uma cópia do PAA Rondônia, que existe desde 2017 até o presente momento, conforme assinala a Procuradoria Jurídica da Prefeitura, folhas que especificam. O que efetivamente se constata dos autos é que o PMAA se apresentou como uma ação estatal com as mesmas benesses sociais do PAA estadual, conforme confessado em sede de alegações finais pelos investigados, ID 6937487, quando afirmam que PAA, que é um programa idêntico ao PMA, divergindo apenas de utilizar outra fonte de recurso. A propósito, ao contrário do que afirmam os investigados, não há qualquer prova formal dos autos dando conta da interrupção, ineficiência ou insuficiência do PA, ou seja, do programa estadual, durante a pandemia da Covid. Terceiro fato: termo de cooperação celebrado pela Prefeitura com a associação às vésperas das eleições. Pois bem, ao que tudo indica, o termo foi celebrado com nítido caráter eleitoreiro pelas seguintes razões. A execução do serviço não estava no planejamento das ações da CEMAG, pois a obrigação de pavimentação à abertura estrada era da parte da CEMOSP. B, o serviço foi organizado e executado às vésperas do primeiro turno das eleições municipais de 2020. C, o presidente da associação signatária do termo fez ampla divulgação do termo perante todos os beneficiários, direto e indireto, do serviço realizado pela Prefeitura. E D, as benfeitorias foram executadas pela CEMAG sob o comando e orientação do recorrido Jair, que foi incluído no grupo de WhatsApp dos associados da ASPREP após a celebração do termo. E a partir daí passou a ter participação ativa no grupo com a divulgação das ações da Prefeitura. Sobre o segundo fato, que diz respeito à distribuição de cestas básicas, a Justiça entendeu que não houveram, a princípio, indícios de irregularidades. Pois bem, ao que se percebe, as refeições que eram fornecidas aos alunos da educação básica do interior da escola cessaram com a pandemia, pois os alunos deixaram de frequentar as salas de aula, por óbvio. De consequência, como alternativa para garantir ao menos a alimentação do estudante, a lei autorizou a entrega dos gêneros alimentícios que era destinado à preparação da refeição nas escolas, diretamente aos pais ou responsáveis para que providenciasse a alimentação em casa. Pois bem, a meu ver, o fato por si só dos investigados William Braga e Vivian terem acompanhado a entrega de cerca de 4 cestas básicas não é o bastante para configurar uma conduta irregular, fundada no aproveitamento para fins eleitorais, pois ambos eram servidores da CEMED, respectivamente, e não há prova nos autos de que fizeram a entrega a pessoas contempladas com o PENAI, não contempladas com o PENAI, bem como de que houve promoção pessoal com a federação. Em resumo, a alegação de que houve aumento substancial na distribuição de cestas básicas no segundo semestre de 2020, a meu ver, é afastada quando se faz o cotejo dos gastos de 2020 com o ano de 2019. Claro que o ano da pandemia, os gastos foram bem menor, não revelando, a meu ver, excesso no ano eleitoral. Dessa maneira, à vista do todo o caderno probatório, acertada a sentença com relação a esse fato, pois não vislumbra elementos de prova a revelar que a distribuição de cerca de 4 cestas básicas pelos servidores William e Vivian configurou efetivamente uma ação tendente à obtenção de vantagem eleitoral, a caracterizar a conduta vedada do inciso 4 da Lei 70, do artigo 73 da Lei 9.504. O Ministério Público Eleitoral e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Paulo Mori, foram contra a cassação. O caso ainda cabe recurso. Os 2 fatos vedados demonstram que a máquina pública deixou de cumprir sua finalidade principal, interesse público, deixando recorridos em posição de larga vantagem em relação aos concorrentes, havendo, portanto, quebra de isonomia eleitoral, ferindo a normalidade
e legitimidade do pleito. Portanto, à luz de todo o conjunto fático probatório relacionado ao primeiro e terceiro fatos, o caso vertente encerra, a meu ver, abuso de poder político. Via de consequência, conforme determina o parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, o entendimento firmado pelo TSE devem ser convocadas novas eleições após o esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, quando houver pronunciamento em definitivo pelo colênio do Tribunal Superior Eleitoral, independente do julgamento de possíveis embargos de declaração. É como voto, presidente. Aqui com o Newton, que ele vai comentar essa situação, primeiramente, como que fica daqui para frente após essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, Newton. Bom dia, Joel, bom dia a todo o público telespectador do Bronca Livre, bom dia pessoal aí da técnica, o Elton, nosso amigo. Primeiro eu quero esclarecer, Joel, eu não sou advogado da Prefeitura, eu não tenho nenhum vínculo com a Prefeitura. O meu vínculo é pessoal, profissional com o Eduardo, né? Eu sou advogado particular, digamos assim, do Eduardo e atuo na área eleitoral. Já estamos juntos aí há 3 eleições que a gente vem fazendo assessoria jurídica na área eleitoral. Pois bem, nós fomos surpreendidos com essa decisão do TRE ontem. Não esperávamos que o tribunal, por maioria, optasse pela cassação do mandato e estamos aguardando a confecção do acórdão, que é o documento onde tem todos os detalhes do voto. A partir da publicação desse acórdão, que deve ocorrer ainda daqui a alguns dias, é que nós vamos conhecer os detalhes, as minúcias. Vamos apresentar o recurso aqui no próprio tribunal, um recurso que chama embargos de declaração. E se não conseguirmos reverter essa decisão no próprio tribunal, o que é possível com os embargos de declaração, nós aí vamos interpor o recurso especial para o TSE. A nossa expectativa de sucesso é grande por várias razões. Primeira coisa, o tribunal condenou o Eduardo por ter criado um programa no ano de 2020 de aquisição dos alimentos dos feirantes, já que a feira foi proibida, esses alimentos perecíveis estavam sendo colhidos semanalmente, precisava dar uma solução e, ao mesmo tempo, a administração pública precisava levar até as famílias mais carentes uma assistência social em razão da pandemia. Isso é uma obrigação de qualquer gestor público, Joel. E tanto é verdade que a maioria da população brasileira recebeu o auxílio emergencial do governo federal. Então, num estado de pandemia e de emergência de saúde pública, como aconteceu com a Covid, coisa que a gente nunca tinha visto antes, que afetou radicalmente a economia em todas as esferas, e principalmente quando foi decretado esse estado de calamidade pública e de emergência em saúde pelo governo federal, pelo governo estadual e pelo governo municipal, como aconteceu no começo de 2020, todos os governos decretaram, a intervenção do poder público ela é obrigatória. O prefeito ele não pode virar as costas para o problema, ele tem que atuar em favor de minimizar o problema da sociedade. E foi isso que o Eduardo fez. Criou um programa no mesmo modelo que já existia um programa com recursos federais que adquiria e distribuía nas escolas, na APAI, na ONG O Caminho, mandava para as igrejas. Isso já vem de vários anos. O problema é que aquele recurso do governo federal não tinha chegado aqui ainda. Aí a solução que a administração encontrou foi abrir uma linha de crédito, criar um programa municipal para poder socorrer esse povo, os feirantes e as famílias carentes. No processo, não existe sequer uma prova, nenhuma,
de que o Eduardo, a Patrícia da Glória, ou qualquer vereador, ou qualquer pessoa tenha falado em política. Essa entrega e a distribuição desses alimentos perecíveis, ela acontecia toda terça-feira. Os representantes das ONGs, das entidades, iam lá na feira, pegava a sua cota, levava para as igrejas, para a PAI e entregava para quem precisava, e não se falava em política. Não houve nenhum proveito político disso. Até porque já vinha acontecendo esse programa há muito tempo. Mas agora, e sobre isso, a juíza de Vilhena, o Ministério Público de Vilhena, que acompanha o que acontece aqui na cidade, considerou que não houve nenhum crime, nenhuma ilicitude. E ontem o tribunal mudou esse entendimento, considerou que a criação desse programa num ano eleitoral é uma conduta proibida e que afetou o equilíbrio da eleição. Acontece que a própria lei eleitoral, a Lei 9.504, no artigo 73, parágrafo 10, diz que as condutas proibidas no ano eleitoral, como é o caso da distribuição de alimentos para quem precisa, elas não são consideradas proibidas se tiver um estado de emergência e calamidade pública. E tinha. Portanto, nós acreditamos piamente que nós vamos reverter essa decisão. Eu acho que o tribunal ontem errou ao aplicar essa pena no Eduardo. A outra pena que foi aplicada, que é a questão de um ajuste feito entre a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Obras, também não caracteriza uma conduta proibida, porque há muitos anos aqui em Vilhena existe o programa Porteira Dentro. É um programa que destina 5 horas máquina dentro de cada propriedade. Esse programa ele é administrado pela Secretaria de Agricultura. E, de outro lado, existe a atividade permanente da Secretaria de Obras, que é manter as estradas vicinais em estado bom de conservação, de trafegabilidade. O que aconteceu quando foi feito aquele acordo ali entre a Secretaria de Obras e a Secretaria de Agricultura? Como as máquinas da Secretaria de Obras estavam lá em Nova Conquista, socorrendo lá uma emergência, e as máquinas da Agricultura estavam aqui na divisa com Juína, fazendo o trabalho porteira dentro, foi feito um acordo para que a Secretaria de Agricultura arrumasse a estrada vicinal, já que ela estava com o seu equipamento ali, que seria de obrigação da Secretaria de Obras, para otimizar, ou seja, ao invés de trazer a máquina lá de Nova Conquista para arrumar a estrada lá perto de Juína, utilizava a máquina que já estava lá perto de Juína para... Foi isso que aconteceu. Não se falou de política. E, no entanto, o tribunal entendeu que essa conduta também afetou o resultado da eleição. O que nós acreditamos? Que o tribunal não se aprofundou, com todo o respeito que eu tenho pelo tribunal, mas os juízes que votaram a favor da cassação não se aprofundou no processo. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que pediu vistas do processo, estudou, se aprofundou, ele votou contra a cassação. Ele viu que não tinha nada errado. O próprio Ministério Público lá em Porto Velho, assim como aconteceu em Vilhena, foi contra a cassação. Só que a maioria dos juízes eleitorais acompanhou o relator, que entendeu que era motivo de cassação. Respondendo a tua pergunta, como é que fica agora? O mandato eleitoral é uma das maiores conquistas do direito brasileiro. Ele é muito protegido pelo direito brasileiro, porque o sufrágio vindo das ruas representa a vontade do povo. Então, para tirar um mandato desse, tem que ter uma razão muito forte. E é por isso que é muito natural você conseguir recorrer da decisão que te condenou, se mantendo no cargo. Porque, veja bem, se você reverte essa decisão, tanto aqui no Tribunal de Rondônia ou no Tribunal de Brasília, o TSE, como é que fica se você for afastado agora?
Depois o tribunal fala, não, você tem razão, volta para o cargo. Quem vai reparar esse dano? Então, quando existe um grande dano, um grande risco, um prejuízo iminente, a regra é que se conceda o efeito suspensivo ao recurso, ou seja, suspende a condenação até o julgamento final do assunto lá no TSE. E é isso que nós vamos fazer. Se nós não conseguirmos aqui em Rondônia, no TRE de Porto Velho, com embargos de declaração, reverter essa decisão, nós vamos recorrer para Brasília e vamos buscar obter o efeito suspensivo. Isso, inclusive, é uma regra tão natural que a própria Rosane Donadon, que foi quem entrou com essa ação contra o Eduardo, foi a coligação dela, se beneficiou disso no passado, quando nós impugnamos os registros dela e ganhamos na justiça, ela se manteve no cargo até a decisão final lá em Brasília. Portanto, nós acreditamos que o Eduardo vai se manter no cargo até que o TSE julgue definitivamente, e se nós revertermos, como acreditamos que vamos reverter essa decisão, ele permanece até o fim do mandato. Se nós não revertermos, de lá em diante, de quando tiver o julgamento definitivo, aliás, o relator ontem, o próprio relator que fez o relatório contra o Eduardo, ou seja, a favor da cassação, no final do voto, você viu ali agora há pouco, ele se manifestou pela nova eleição, caso a decisão seja mantida, após o trânsito em julgado, ou seja, após o final da discussão lá em Brasília. Depois de dada a decisão ali, teve muita repercussão, já tinha aí alguns veículos anunciando que o presidente da Câmara de Vereadores, o Ronildo Macedo, assumiria já a cadeira, mas na verdade isso tem alguma possibilidade de acontecer aqui dentro do município de Vilhena ou não? A única possibilidade disso acontecer é se nós não obtivermos o efeito suspensivo do recurso, né? Coisa que, como eu disse antes, eu acho pouco provável. Esse tipo de situação, a regra, o normal, como tem muita coisa em jogo, tem um grande risco de prejuízo irreparável, de dano irreparável, é se obter o efeito suspensivo e se manter no cargo até o julgamento final dos recursos. Como que o prefeito recebeu essa situação? Olha, eu estive com ele agora há pouco. Desde ontem, quando eu chamei ele para dar a notícia, ele recebeu com serenidade, com respeito. E assim como aconteceu no passado, quando aconteceu o contrário, nós ganhamos as decisões e acabou cassando o mandato da Rosane, ele disse a mesma coisa, vamos aguardar, deixa a justiça ser feita. Eu tenho plena consciência de que não fiz nada errado. Eu nunca agi na prefeitura com desrespeito ao dinheiro público. Não utilizei esses programas com fins eleitorais. Aliás, isso eu quero reafirmar. No processo não tem uma prova, nenhum depoimento. Eles não conseguiram produzir nenhum depoimento de testemunha que tenha dito que alguém, o Eduardo ou quem quer que seja, utilizou qualquer programa da prefeitura para pedir voto em troca. Então ele está tranquilo, estamos aguardando e, se Deus quiser, nós vamos reverter essa decisão. Gostaria de agradecer a sua participação, sei que o nosso tempo é curto, mas para nós finalizarmos, algo que você gostaria de acrescentar sobre esse caso? Não, eu acho o seguinte, faz parte do processo eleitoral, né, essas impugnações, esses recursos, essas brigas judiciais, e a gente entende isso com naturalidade. Eu advogo nessa área há muito tempo, já ganhamos muitas ações desse tipo, perdemos outras, mas eu estou muito otimista. Eu quero reafirmar para você que está nos assistindo que Vilhena tem um prefeito comprometido com a administração pública, um homem sério, que não faz politicagem, mas faz uma política de grande alcance social, e nós vamos fazer de tudo para mantê-lo no cargo, até porque a saída do Eduardo e da Patrícia representa um grande prejuízo para Vilhena. Tá aí as informações, conversei com ele, o Newton, que nos esclareceu a situação da cassação do prefeito de Vilhena,
Espero aí que você que esteja nos assistindo entendeu tudo o que aconteceu e os próximos passos é somente aguardar e ver o que vai acontecer. Eu vou para um rápido intervalo e já eu volto com mais informações para você de Vilhena, de Colorado e que nos acompanha pelas redes sociais.